Olá, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o Flávio Rodrigues, um pouquinho diferente hoje, sem a barba, né? Mas continuo sendo o Flávio Rodrigues. E sejam bem-vindos à nossa aula sobre EAD na atualidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a quinta geração da EAD, pessoal. Então, um pouquinho sobre as tecnologias imersivas, adaptativas, um pouquinho sobre o pós-pandemia e principalmente, né, essa hiperconexão em que nós vivemos, que alguns autores chamam de era hiperconectada, como por exemplo, o Luciano Floridi, um autor que eu gosto bastante da Universidade de Oxford, um italiano que está na Universidade de Oxford, que fala que a gente está vivendo uma sociedade hiperconectada. Mas como que isso acontece, né? Como que a gente pode demarcar essa quinta geração da EAD, principalmente no pós-pandemia, pessoal? Por quê? A pandemia, né, da Covid-19, de fato, ela não cria a EAD e a gente já percebeu isso ao longo da nossa história, né? Mas ela conseguiu ser um acelerador massivo da transformação digital na educação, principalmente por quê? Porque com isolamento social, né, desculpa, com isolamento físico e não social, né, isso que eu queria dizer, porque nós nos isolamos fisicamente, mas socialmente nós estávamos conectados, né? A tecnologia teve um papel fundamental nisso. Por quê? Porque por meio desta tecnologia, né, por meio das tecnologias, as plataformas educacionais, nós podemos ter, por exemplo, o ensino remoto emergencial, o ERE, né, que foi uma transposição, foi assim, ó, pegou daqui e jogou para cá, né, com aulas síncronas e aulas assíncronas. Foi uma transposição rápida das aulas presenciais para o meio digital e foi foco na continuidade. Muitas vezes e aí eu digo mesmo, muitas vezes, na maioria das vezes, foi com foco no improviso. Hibridização, né? Então, a adoção de modelos mais adaptativos com tecnologias ou não, né? Então, adoção de modelos mistos, como Blended Learning. Blended é mistura, né? Então, a e-learning é aprendizagem, uma aprendizagem misturada, que é a combinação de plataformas digitais com momentos presenciais. E aí, como eu disse, né, momentos síncronos, que é simultâneo, e momentos assíncronos, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E transformação digital, né, pessoal? Incorporação definitiva de ferramentas digitais e metodologias ativas no currículo. Hoje, na BNCC, fala-se ainda mais disso, né? E aí a gente tem o mobile learning, que é nada mais do que hoje é muito engraçado isso. Vou contar um relato para vocês. Eu dou aula na graduação, tô olhando meu cabelo aqui, tava bagunçado. Dou aula na graduação e eu preciso do notebook. Eu tô aqui gravando com o notebook, mas meus alunos já não são mais assim. O estudante que eu fui, olha que eu fui um estudante conectado, não é o aluno que eu recebo. O meu aluno ele faz tudo no celular. Mobile learning, aprendizagem por móveis, né? Por dispositivos móveis. E aí eu até coloco aqui, anyway e anytime, né? Então, em todo lugar e a todo tempo. Por quê? Porque hoje a aprendizagem é ubíqua. Ela acontece em qualquer lugar e em qualquer hora. Novamente, eu estou gravando a 1h23 da manhã. Porque é silencioso, eu não sei. Meus animais estão aqui fazendo uma festa, mas normalmente é um espaço muito silencioso esse horário. E eu gosto, eu me sinto mais conectado, com mais com mais imersão no conteúdo. Então, é o meu horário preferido para gravar vídeo. Né? E a modalidade de ensino e aprendizagem que acontece por meio de dispositivos móveis, smartphones, tablets, permitindo acesso contínuo ao conhecimento. Então, acesso imediato, just time in learning, então, o tempo para aprender, consumo de conteúdos em tempos mortos, e maior engajamento e interatividade tátil, né? Então, é uma possibilidade gigantesca aí para aprender por meio dos dispositivos móveis. E o microlearning, né? As microcredenciais são pílulas do saber.
né? Hoje a gente tem, e eu faço parte disso, eu vou oferecer futuramente, até posso mandar uma mensagem para vocês no grupo, né? Uma microcredencial sobre inteligência artificial, porque está virando, já é tendência na Europa e está virando uma perspectiva de possibilidade de ensino no Brasil também, da gente criar cursos curtos com aprofundamento em alguma temática, né? Então, pílulas de saber, microlearning, microaprendizagem ou microcredenciais, que é uma estratégia de dividir o conteúdo educacional em diversas unidades focadas, facilitando um resumo rápido e retenção da informação. Se vocês pararem para perceber, o curso que eu ofereço aqui para vocês, ele é focado nessas aulas curtas. Eu sou desses, tá, pessoal? Eu prefiro uma aula curta, objetiva, do que ficar 1h30 falando algo que vocês vão se perder, né? Então, foco único, cada unidade aborda apenas um conteúdo, uma habilidade específica, curta duração, né? O meu um pouquinho mais conteúdos breves, geralmente entre 3 a 5 minutos de consumo, mas como é uma aula, né? O meu caso é um pouquinho mais, multimídia, uso intenso de vídeos, podcast, infográfico, quizzes rápidos, e retenção, combate à curva do esquecimento, porque a gente vai trabalhando com temas bem pontuais, né? Então, essa é uma microlearning. E a gamificação, a gamificação não é nova, eu gosto muito do Homo Ludens, do Huizenga, é um holandês que escreveu essa obra. Ele fala que desde o brincar ele faz parte da essência animal, nem é da essência humana, né? O Vygotsky, o pessoal ali da escola russa vai falar que é por meio do social que você aprende a brincar. O Huizenga vai ver isso já nos animais. E ele vai... Porque os animais, eles brincam quando eles são filhotes, né? E nós também somos animais, nós também brincamos enquanto somos crianças. Uma pena que a gente para, porque o brincar, ele tem muita possibilidade de aprendizagem, aquilo do círculo mágico, que ali onde tudo pode acontecer, a gente traz isso para a realidade. Mas, enfim, a gamificação não é só jogar. Ah, então vou fazer joguinho? Não. É um jogar com intencionalidade pedagógica. Olha só a definição. Não é transformar a aula em um jogo, mas utilizar as mecânicas lógicas dos jogos para engajar, motivar e resolver problemas de aprendizagem. Então, isso é muito legal, porque na gamificação a gente passa de level, né? Então, o erro ele é importante, porque o que fez com que você morresse ali no chefão, agora vai fazer você passar, né? Então, feedback visual constante, através de barras de progresso, de níveis, permitindo que o aluno visualize a sua evolução no curso, recompensas, então é muito comum você venceu, você ganhou uma medalha, né? Os de badges, né? E medalhas, pontos, certificados para reconhecer as conquistas e manter a motivação extrínseca, a motivação externa, e narrativa, né? Tem todo um storytelling, uma narrativa do conteúdo, criando, né, missões, criando sentido e propósito. Então, até aqui, olha só o que a gente está vendo, né? No pós-pandemia, formas de entender essa quinta geração da EAD. E aqui a gente tem a minha preferida hoje, que é a inteligência artificial. Pessoal, eu acho que quando a gente utiliza a inteligência artificial a nosso favor, a gente tem muito a ganhar, mas muito mesmo, né? Então, essa é uma possibilidade, superar o modelo industrial de tamanho único para oferecer personalização em escala, porque a inteligência artificial, ela pode personalizar o ensino, pode ajudar com tutores virtuais, ensino adaptativo, ela também é uma tecnologia assistiva que ajuda o estudante, por exemplo, um estudante que não consegue não consegue falar, né, por uma questão de deficiência e, enfim, ele pode usar da IA para auxiliá-lo, né, e analítica, né, isso a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na ideia de que tudo tem que virar dado, né, mas é importante a gente ter uma preditiva de dados, desde que a gente não se torne reféns dos dados, né, então isso é muito importante.
E olha só, já deu meu tempo, mas eu já estou acabando. Vamos lá, então. Né? E aí, realidade virtual e aumentada, isso a gente vê muito nos cursos de ciências biológicas, né? Mas a ideia é criar, trazer aqueles óculos de imersão para ajudar nas possibilidades, né? Então, como eu disse nas aulas de biológicas, laboratórios de química, cirurgias, anatomia 3D, manutenção de equipamentos, é muito comum a gente ver realidade virtual e aumentada. Qual que é a ideia principal, né? Como eu disse, uma pedagogia imersiva, simulação prática de situações complexas ou perigosas em ambiente seguro, né? Então, antes de você ir para a prática, você testa aqui. E uma conclusão, então, né? A pandemia acelerou irreversivelmente a transformação digital na educação. Mobile e microlearning trouxeram flexibilidade total para aprender, onde e quando quiser. A IA e a gamificação estão personalizando a jornada e o aumento do engajamento. Dito de outra forma, com a nossa frase final, vivemos na era da aprendizagem ubíqua, aprendizagem a todo momento, a todo tempo, em todo lugar, né? Adaptativa e imersiva, onde a tecnologia ela foca na experiência do estudante, do aluno. Bem, pessoal, é isso. Falamos um pouquinho sobre a quinta geração e até mais. Tchau, tchau, pessoal.